Muito bom dia, amados irmãos e amigos, todos que sempre nos acompanham, todos que têm aprendido conosco a palavra de Deus, que têm sido fortalecido pelas meditações que temos levado, e agradecemos muito a Deus pela oportunidade de não parar, de continuar a propagar e a levar a sua palavra, agora também mais longe através desse meio, e louvamos sim o nosso Deus por sua bondade e misericórdia de nos sustentar, de nos fazer fortes, firmes na vida que tem nos concedido e nos mostrando a verdade, sempre fortalecendo para que a gente enfrente as tribulações e as ciladas do dia a dia. Mais uma vez nós agradecemos ao nosso Deus a oportunidade de estar junto com os irmãos que já estão aí conosco, e eu quero agradecer os irmãos que sempre nos acompanham, que nos ajudam a fazer este tempo de adoração, de meditação da palavra, e claro que estão orando também por nós, estão nos ajudando aqui na guerra espiritual. Então, os irmãos que já estão conosco, a irmã Vânia, a irmã Ellen Catrine, o Claudemir também, a irmã Margarete, também o José Lima, a irmã Maria Zilda, o Ayrton, e a irmã Zilda e o seu Emanuel, né? A irmã Milene, junto com o José Hilton, Emanuel, a irmã Milda também, os irmãos que sempre nos apoiam e que estão sempre aguardando já nesse momento em que a gente tem esta meditação, e para não perder o costume da nossa escola bíblica dominical. Então louvamos a Deus pela oportunidade sim de ter essa comunhão com os irmãos. Eu sei que os irmãos me veem, me ouvem e sim podem matar um pouco da saudade, já eu fico só no aguardo, né? Mas louvo a Deus sim pela vida da igreja, pelos amados irmãos, que Deus esteja abençoando as suas vidas, fortalecendo e edificando com a palavra. Espero que o seu desejo seja de se apegar ainda mais à palavra de Deus a cada momento, e principalmente, né, nos dias que estamos vivendo, quando se aproxima a vinda do nosso Senhor. É bom que estejamos vigilantes. Vou dar continuidade ao que nós começamos na quinta-feira, falando da grande luta cristã, baseada em Efésios, no capítulo 6, e hoje nós vamos ler do versículo 13 até o 18. Mas enquanto isso, nós queremos ainda agradecer aos irmãos que acabaram de entrar, também o Ricardo e a Leila, a irmã Juraci, aqui é o José Hilton também, já tinha comentado, e os demais irmãos, né, que estarão entrando sim no decorrer desse tempo. Nós vamos ouvir um louvor, que é o tempo que os irmãos chegam, alguns estão acordando ainda, né? Mas assim também para adorar o nosso Deus com um louvor, e depois nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Nós temos já 14 pessoas aí online, já nos acompanhando para a meditação desta manhã, este domingo, e agradecemos sim a sua presença. Irmã Lucélia também, mais o Marcos, Ana Sara, Ana Liz, que estão nos acompanhando, agradecemos também por apoiar este trabalho que temos feito. Esperamos que logo mais estejamos no templo, juntos. Creio que está próximo isso, agora no máximo no próximo mês,
nós estaremos voltando com todos os cuidados necessários, se assim Deus nos permitir. Irmã Clícia também em Porto Velho, mais o Edmundo e os demais irmãos que com certeza irão entrar no decorrer desta programação. Como falei, vou estar dando continuidade sobre a grande luta cristã em Efésios, no capítulo 6, já deixe sua Bíblia aí do lado, aguardando só para a gente meditar nesse texto. Vamos adorar o nosso Deus com um louvor e depois iremos para a meditação da palavra de Deus. Então vamos louvar ao Senhor com este cântico, quando tudo deixares no altar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Soy tão feliz que o Senhor tem poder quando tudo deixares maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração te aceitar. Seu inimigo
Quando tudo deixares no altar, isso faz parte também da nossa luta, da nossa batalha, quando nós nos colocamos sempre no altar do Senhor como oferta agradável a Ele, em nossa obediência, em nossa oração, e eu quero falar um pouco hoje também sobre isso na nossa grande luta cristã. Queremos agradecer as irmãs que entraram agora há pouco, a irmã Ieda, a Zenaide Mendonça, também a Diana, a Aline e demais irmãos que nos acompanham. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família, dando força. Quero convidá-los então a abrirem suas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Já começamos na quinta-feira a falar sobre este assunto. Queremos continuar então a segunda parte da grande luta cristã que nós enfrentamos e como ter estratégias para vencê-la. Diz assim a palavra do nosso Deus. Efésios 6, do 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar. Poderoso Deus, nós te agradecemos, pois sabemos que a tua palavra, Pai, é a verdade. Pedimos que o Senhor fale novamente em nossos corações, nos ajude, Senhor, a exercitar a nossa fé cristã, nos ajude a estar preparados, Pai, para as batalhas do dia a dia e que venhamos a entender na tua palavra, Senhor, como alimentar a nossa vida espiritual, como nos fortalecer para essa batalha. Te pedimos estas coisas, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Como nós falamos, a grande luta cristã faz parte das nossas vidas. Todos nós crentes, todos nós salvos em Jesus Cristo, somos soldados nessa batalha. Alguns lutando ativamente, outros já estão mais fracos na batalha e alguns fora de combate. Mas aqueles que querem lutar e aqueles que querem continuar se esforçando nessa batalha, devem então ter uma estratégia. Isso nós mostramos que é necessário uma estratégia de um bom soldado cristão. Temos que ter uma forma de agir nesta luta. E vimos então que a Bíblia nos apresenta qual é esta forma. A estratégia do bom soldado cristão, ele precisa primeiramente conhecer a fonte da sua força. Um bom soldado cristão sabe que a fonte da sua força é no Senhor. Como diz o versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas também o bom soldado cristão, nós vimos que ele tem que conhecer os seus inimigos. E isso aparece no versículo 12. E os inimigos do bom soldado cristão, os nossos inimigos, não é a carne e o sangue, como diz o apóstolo Paulo aqui. Ou seja, não são as pessoas, mas o que está por trás delas. Como o apóstolo Paulo nos fala, são os principados e potestades, aqueles que se deixam dominar pelos que estão no sistema deste mundo, ou como diz aqui, que são dominadores deste mundo tenebroso. Então a gente tem que saber com quem está lutando, contra quem está lutando, para que a gente não atinja os nossos amigos. Também devemos conhecer como bons soldados de Cristo a armadura que nós vamos usar. Isso nós vimos
baseado nesse texto. A armadura é composta de 6 peças, 5 delas são de defesa e uma de ataque. E vimos as 5 peças dessa armadura. Primeiro, o cinto, ou cingir-se com o cinto da verdade. E falamos sobre isso, o que é o cinto da verdade. Ou seja, de ter uma vida de fato verdadeira, já começa a ser muito importante na luta contra o inimigo. Se tem uma coisa que ele não gosta é da verdade. Então, se nós queremos ser um bom soldado de Cristo, devemos ter uma vida com sinceridade, com verdade. Depois ele diz também com a couraça da justiça, ou aquele peitoral que colocava no peito do soldado, protegendo também a parte dos órgãos principais do seu corpo e as costas, também para não ter ataque surpresa. Depois ele diz para calçar os pés com o evangelho da paz. E aqui as sandálias romanas que nós falamos, protegia os pés das pedras, lugar onde eles iam lutar, mas também dava estabilidade para o soldado, firmeza. O evangelho dá estabilidade, dá firmeza para nós. O evangelho verdadeiro. Quando o evangelho é outro evangelho, então causa muito desconforto às pessoas quando vem a guerra, quando vem a luta. Aí vimos também o escudo da fé, e aquele que é um escudo maior, que protege o soldado tanto das espadas, como também das flechas. Como diz Paulo aqui, dos dardos inflamados do maligno, um escudo preparado até para apagar as flechas que vinham com fogo. E por último, nós fechamos com o capacete da salvação. E falamos aqui que o capacete da salvação ele é algo importantíssimo. Assim como o capacete para quem é motociclista é indispensável, para o soldado de Cristo também. Ele protege exatamente a parte do corpo que raciocina, que pensa e que está em pleno sentido. A ideia que nós falamos aqui é que por mais que o corpo todo esteja paralisado ou atingido pelo inimigo, o capacete da salvação nos dá a segurança de que nós teremos no Senhor um corpo glorificado, vivo e eterno. Mas deixamos por último aqui a única arma ofensiva, ou aquela que é para ataque. Enquanto as outras são de defesa, essa que aparece aqui é para atacar. Então, como a gente ataca o inimigo baseado nesse texto? Ou como a gente parte para a luta contra o inimigo? A Bíblia nos descreve isso no versículo 17, quando ela diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui ele coloca a espada do Espírito como a palavra de Deus, que no contexto que Paulo está falando era uma espada de bronze, que tinha vários tamanhos. E parece que esta que Paulo está se referindo era uma espada menor, uma espada mais curta que permitia o combate mais próximo, um combate mais corpo a corpo. Então, é como é a vida cristã, é um combate próximo, um combate corpo a corpo, um combate em que o seu inimigo está muito próximo e, pior ainda, é invisível. E como lutar com o inimigo invisível? Com a palavra de Deus, a espada do Espírito. E é importante notar que quando ele fala a espada do Espírito, porque ele está dizendo que, basicamente, a palavra de Deus, sem o poder do Espírito Santo na vida daquele que usa a palavra de Deus, não tem muita influência. É preciso ter o conhecimento da palavra de Deus, mas é preciso também ter a intimidade com o Espírito Santo de Deus. É preciso ter o Espírito Santo de Deus. E só com o Espírito Santo a palavra de Deus tem poder para atingir os inimigos e principalmente o arqui-inimigo de Deus.
ou o inimigo de todos os tempos, o nosso inimigo que também nos ataca, o inimigo das nossas almas. Nós podemos confirmar isso em algumas passagens, como em Lucas, no capítulo 9, versículo 39 a 40, quando um menino endemoniado e o seu pai pede ajuda dos discípulos para expelir aquele demônio e os discípulos não puderam fazer, porque ainda não tinham o Espírito de Deus. Não conseguiram porque ainda não tinha intimidade com Deus na oração. Eles conheciam a Jesus, andavam com Jesus, mas ainda não tinham se convertido, e fica bem claro isso no texto. Vocês só podem expelir este tipo de demônio com jejum e oração. Precisa de intimidade. Outra passagem que nos mostra também que é importante conhecer a palavra, mas ter o Espírito Santo de Deus, e essa bem mais clara, aparece em Atos capítulo 19, com aqueles 7 filhos de Seva, que também viram o apóstolo Paulo fazendo com que pessoas fossem libertas de demônios e fazendo alguns milagres, e eles tentaram fazer a mesma coisa, mas diz o texto que eles foram surrados pelo inimigo. É preciso ter o Espírito Santo de Deus. E é com o Espírito Santo de Deus que esta palavra tem poder. E com a palavra de Deus nós podemos atacar os principados e potestades do mal. Ela é a palavra de Deus que pode sim nos fortalecer para lutar contra os nossos inimigos, como a própria palavra nos descreve em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus é uma espada e ela é mais cortante, se comparado aqui à luta que Paulo está se referindo. Mas há algo que nós podemos ver ainda nesse texto, que o que Paulo está dizendo, que é a palavra de Deus que serve para a gente atacar, para a gente atingir o nosso inimigo, é com a palavra de Deus que nós podemos enfrentá-lo e vencer. Fica muito claro isso em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, também para se defender do inimigo. Mateus capítulo 4, versículo de 1 em diante, nós temos ali a tentação de Jesus, e é bom lembrar que quem leva Jesus para ser tentado é o próprio Espírito de Deus, ali a provação que ele vai passar para aperfeiçoar e também nos deixar um meio de como ter uma estratégia para atacar e vencer o nosso inimigo. Então o texto diz, a partir do versículo 1 em Mateus 4, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então seu inimigo agora vai servir de tentação para ele, o qual o próprio Espírito Santo está o colocando nessa situação para sair vencedor. E como é que então o inimigo ataca Jesus Cristo? E como é que Jesus se defende dos ataques dele? Ele ataca usando exatamente a palavra. E ele vai usar aqui as formas distorcidas da palavra para mexer com o nosso ego, ou para mexer nas nossas necessidades, para atingir aquilo que nós às vezes queremos mostrar para os outros ou queremos dizer que temos. Então Satanás ataca Jesus exatamente naquilo que era necessário para ele e também no seu ego. Ele diz no versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui ele coloca em dúvida a filiação de Cristo,
dizendo, realmente você não é filho de Deus. Se tu é filho de Deus, então mostra. Mostra que tu é filho de Deus. Eu quero que tu mostre através de um milagre. E o milagre também era algo para provar que ele tinha poder. Transforma essas pedras em pães. E claro que isso não era só importante para Jesus mostrar que ele era filho de Deus e que tinha um poder para transformar pedras em pães, mas também saciaria a sua fome, 40 dias e 40 noites sem comer. Era tudo que Jesus precisava. Então, o inimigo vai atingir exatamente nas necessidades. Só que, quando ele é atingido nessas necessidades, e que não está de conformidade com o que o Pai lhe falou, e que a palavra de Deus está sendo utilizada não para ele ouvir ao Pai, mas para obedecer a Satanás, como que Jesus responde? Jesus responde com a palavra. E ele vai usar exatamente o que está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 6. Ele responde no versículo 4 aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é de pão que a gente vive necessariamente. E nós podemos observar aqui que pelo menos há duas áreas específicas da nossa vida, que é a vida física, o corpo precisa de pão, mas o espiritual precisa da palavra. Então, se nós estamos nos alimentando pouco da palavra e comendo muito pão, o físico está bem alimentado, mas o espiritual está pouco alimentado. O que Jesus diz que não é só de pão que a gente viverá, não é só o corpo que precisa de alimento, mas principalmente o espírito, a alma, que precisa de alimento. E com esta resposta, ele enfrenta o inimigo. Toda palavra que sai da boca de Deus, essa que faz o homem viver, essa que faz o homem resistir, essa que faz o homem estar firme, que era o propósito da armadura de Deus, estar firme, permanecer inabalável, vencer o dia mau, só pela palavra de Deus. Mas o inimigo insiste, e ele vai usar a palavra distorcida, ele vai fazer a sua interpretação própria. No versículo 6 diz, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Ele está usando uma passagem, apenas uma porção, que geralmente a heresia sai de um pequeno texto e fora de contexto, lá do Salmo 91, versículo 11 e 12, ele está usando parte desta passagem para dizer para Jesus, olha, te joga daqui, te joga desse lugar e os teus anjos vão te aparar, eles não vão deixar você morrer, eles não vão deixar acontecer nada contigo. Só que ele não usou o contexto desta passagem, dizendo que Jesus venceria o leão e a serpente, que Jesus sairia vencedor porque amou ao Pai, amou a Deus, porque preferiu obedecer a Deus. E claro que ele vai responder novamente ao inimigo com a própria palavra. Também está escrito no versículo 7, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está dizendo, você não vai conseguir intento com isso. Eu não vou desobedecer ao meu Pai. Eu não vou agradar a você. É importante ler o texto e o contexto. É importante fazer uma interpretação de toda a passagem, não apenas de um versículo isolado. Jesus vence o inimigo aqui, sempre combatendo a palavra com a palavra. Uma interpretação errada com a interpretação correta. A palavra de Deus, e o inimigo não desiste. E ele continua a insistir. Agora ele vai dizer que está escrito também.
e ele tenta atingir agora Jesus com o desejo que ele quer de adoração. Ou seja, que Jesus o adore. E aparece no versículo 8, quando diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus responde como? O que Jesus usa para responder? Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O que Jesus está dizendo é que a responsabilidade, o prazer e a obra de Cristo aqui era para adorar ao Senhor, adorar ao Pai e só a ele prestar culto e não a Satanás. Está escrito isso. E ele combate então o inimigo com a palavra de Deus. É importante a gente conhecer a palavra de Deus, mas é importante conhecer bastante a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus no seu texto, no seu contexto, no seu todo, ou todo o desígnio de Deus. Se nós queremos vencer o inimigo, todas as vezes que vierem a tentação, todas as vezes que vierem as lutas, todas as vezes que a tribulação se abater em nossas vidas, o que diz a palavra de Deus? Como a palavra de Deus nos ensina? Muitas vezes nós somos levados a pensar que, como cristãos, nós não temos que enfrentar lutas, nós não temos que enfrentar dificuldades, nós não temos que enfrentar a morte. Nós somos induzidos a pensar numa ideia de que o cristão não passa por sofrimento e existem algumas frases de efeito como pare de sofrer, não aceite isso. Mas isso faz parte da nossa vida e Jesus não nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, que o mundo nos odeia, que nós passaríamos por lutas e tribulações. Ele nos mostrou isso. Mas ele disse que a gente tinha que ter bom ânimo ou enfrentar essas lutas confiando nele e na sua palavra. A palavra de Deus nos dá sabedoria para vencer o inimigo. E entender que por mais que ele atinja todo o nosso corpo, a nossa mente ainda vai estar protegida com a salvação. Ainda vai estar garantida com um corpo glorificado na vida eterna, sabendo que o que é mortal será revertido da imortalidade, que a morte, na verdade, não tem poder sobre nós, porque o Senhor já venceu por nós a morte, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Esta arma de ataque que é a palavra de Deus nos dá sempre forças para entender que, como Jesus fez aqui, saber que o inimigo já está vencido, que ele pode tentar, que ele pode lutar, que ele pode fazer o que quiser, mas ele não consegue nos vencer, porque nós estamos em Cristo, e maior o que está em nós do que o que está no mundo. É bom entender isso. Sofrimentos fazem parte dessa vida, e alguns desses sofrimentos servem para que a gente chegue mais cedo na glória eterna, que é a dor da morte, que é a dor da partida, mas que nos garante a vida eterna ao lado do Senhor. Isso nós temos garantia na palavra. Foi o que Jesus disse para Maria e Marta: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isto? Então a palavra de Deus é que nos dá essa certeza para avançar, para enfrentar o inimigo. Mas nós também, como bons soldados de Cristo, além de usar a arma visível, essa armadura visível, que é a palavra de Deus, que são todas essas peças que nós vimos aqui, ele nos mostra também alguns recursos invisíveis.
que nós devemos usar. E isso aparece no versículo 18 do nosso texto principal, que diz que o bom soldado deve conhecer os recursos invisíveis que são oração e súplica. E Paulo nos mostra que uma forma de estarmos preparados para esta luta que todos os dias estamos enfrentando, inclusive agora, devemos estar preparados com toda a oração e súplica. Veja que ele coloca com toda oração e súplica. Então é preciso que a gente esteja dedicado à oração. Ele ainda coloca mais, orando em todo o tempo no Espírito. É importante a oração e mesmo que a gente tenha aquela armadura pesada, toda aquela proteção, a única forma de ter firmeza, de estar inabalável e de vencer o dia mal é com oração, porque o inimigo é invisível. A oração aqui é indispensável. Oração e súplica. Mas é uma oração persistente, oração contínua. Então, oração que demonstra um desejo verdadeiro, uma busca, como também o apóstolo Paulo diz, perseverai na oração. Perseverai na oração. É uma oração também intercessora. Paulo vai dizer, não somente orando por vocês, mas orando também por mim, orando pelos outros, orando pelo próximo, orando pelos nossos irmãos que estão sendo atingidos nessa guerra, orando por nós para que Deus nos dê força, orando pela igreja para que ela possa vencer esse dia mal, estar firme. Ele diz, orando com toda perseverança, o tempo todo. É orando, então, dedicado à oração, uma oração intercessora. A gente pode lembrar que Jó foi ouvido na sua oração quando orava por seus amigos. Deus tanto ouviu a oração de Jó, como também atendeu a oração dos seus amigos. Porque Jó orava por eles. A oração de Abraão intercedendo por Ló foi ouvida por Deus. Mas ele diz também que essa oração deve ser falando a Jesus todas as nossas petições, colocando diante dele todos os nossos desejos, sem deixar a ansiedade tomar de conta, sem ficar pensando o que vai ser de amanhã ou o que vai ser depois de amanhã, mas colocando sobre ele toda a nossa ansiedade e todas as nossas petições. Uma oração dependente. Toda oração. Essa aqui é um recurso invisível, como nós ouvimos lá na música, né? Deixando no altar do Senhor as nossas orações, pedindo todos os dias, perseverando. E aí ele coloca, faz aqui de fato uma divisão entre oração e súplica, toda oração e toda súplica. Então, se a oração é um pedido ao Senhor, uma conversa com o Senhor, mostrando as nossas necessidades, a súplica é um pedido de extrema necessidade e com extrema humildade, com toda oração e súplica. A súplica aqui, de fato, mostra o tanto que nós queremos aquele pedido, o tanto que nós pedimos, o tanto que é o nosso desejo e a nossa humildade. Olha como aparece isso no Salmo 6, versículos de 6 a 9. Salmo 6, de 6 a 9 diz assim, é Davi que está orando.
Salmo 6, de 6 a 9. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhece por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Por que entendemos aqui que é uma súplica? Porque entendemos que é um pedido extremamente necessário e também extremamente humilde. Ele diz: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, das minhas lágrimas o alago. Ou seja, uma oração com choro, com clamor, com necessidade, uma oração perseverante, que é o que o apóstolo também coloca aqui, com toda perseverança. Uma oração que pede todos os dias. Uma oração que suplica todos os dias. Uma oração que é persistente, que não desiste. Oração e súplica. Nossos pedidos a Deus parecem súplicas. Nós temos realmente pedido a Deus em oração, não só uma conversa com Deus, mas também uma súplica, uma necessidade. Não é uma exigência, mas uma necessidade real, humilde diante. Ouve, Senhor, minha súplica. Escuta os meus clamores. Dá-te pressa em acudir-me na hora da angústia. Nós temos ouvido, assim, esse desejo dos irmãos de suplicarem ao Senhor. Nós temos visto isso, nós fazemos isso, nossos pedidos realmente parecem súplica. Temos realmente nos derramado na presença de Deus. É esse o nosso desejo, é essa a nossa prática. O cristão, como um bom soldado de Cristo, deve estar sempre bem preparado para a batalha. E isso acontece quando ele conhece bem a fonte da sua força, que é o Senhor. Ele conhece também os seus inimigos e a armadura que vai usar, entendendo os recursos visíveis e os invisíveis. A oração e a súplica, para que possamos vencer o dia mau, para poder estar firme e inabalável como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que assim seja a nossa vida, dedicada à palavra de Deus, perseverante na oração e súplica. Creio que é um momento muito importante para nos dedicarmos à oração e súplica, sem esquecer do alimento físico aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Aproveite o tempo que tem sobrado. Aproveite o tempo que você tem a mais para ler a palavra de Deus. Mas mesmo que não sobre tempo, tire um tempo para se dedicar, porque senão a palavra de Deus não será prioridade na sua vida. Isso vai ser apenas quando tiver tempo. Faça o tempo para se alimentar da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça a sermos bons soldados nessa batalha, a não sermos mais como alguns outros que estão já fora de batalha. Sermos firmes nessa batalha. Que Deus nos ajude a vencer a cada dia, conhecendo a palavra de Deus, nos apegando à oração e à súplica por nós e por nossos irmãos.
Que Deus abençoe nossas vidas no nome santo de Jesus. Amém. Queremos finalizar agradecendo aos nossos irmãos ainda e dando bom dia a todos os que entraram depois, né? Deixa eu ver quem mais entrou aqui só para agradecer. Irmã Deusuíte, Luiz Carneiro, a irmã Diana, a irmã Marina, irmã Zenaide Mendonça, deixa eu ver mais quem. A irmã Juraci, Claudemir tinha falado já, né? Algum irmão, a irmã Vânia também já tinha comentado, dando um bom dia aos amados irmãos aqui. O Neto, também o irmão Carlos Marinho, ele já tinha até na outra oportunidade falado sobre a oração e súplica, né? Os versículos seguintes que nós viemos abordar. Também o irmão Ricardo e Leila, temos tido saudade também dessa família, o Guilherme. A Sofia também, né? Agradecemos a família, que Deus abençoe ricamente essa amada família. Então, nosso bom dia aos irmãos, que esse domingo seja de agradecimento ao Senhor, de dedicação à sua palavra, também fazendo-nos crescer. A irmã Ângela também, que já está ali, né, conosco. Um bom dia, irmã, que Deus abençoe. Creio que é um dia importante também para adorarmos o Senhor, já que é o primeiro dia da semana, então nós podemos já começar essa semana louvando, engrandecendo, honrando o nome do nosso Deus e principalmente aprendendo mais da sua palavra. Então, quero deixar o meu bom dia a todos, aqueles que não comentei aqui, mas fica o nosso abraço, o nosso carinho, lembrando da irmã Nazaré, irmã Tássia, Isabel, a Itamara, o irmão Antônio Félix, também a Renata, o Elias, a Leninha, o Aquiles acompanha depois, a Simone, o Josué, tantos outros que não aparecem aqui. Mas bom dia a todos, fiquem na paz, com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Amém. E até logo mais às 19 horas.